Olá, pessoal do oitavo ano. Eu sou o professor Alexandre. Espero que estejam todos bem e bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. No nosso último encontro, nós falávamos a respeito dos Estados Unidos, da sua importância no mundo e como ele tem lidado com os outros países, né? Tanto aqui no continente americano, quanto no resto do mundo. E aí, para a gente dar continuidade a esse assunto, a gente vai fazer um retrospecto rápido do que nós vimos no nosso último encontro. Nós tratamos do poder político e econômico dos Estados Unidos, falamos da geopolítica americana ou norte-americana para a América Latina e deixamos para esse encontro de hoje falarmos sobre o Brasil, no contexto mundial, e o avanço econômico da China, como sendo um país que vem despontando aí nas últimas décadas, tanto como parceiro do Brasil, como um contraponto ao poder dos Estados Unidos. E falando em Estados Unidos, fizemos um panorama geral, né, falando da formação, da importância que esse país tem, as suas grandes dimensões, população, poder militar e econômico. E, já que tratávamos sobre economia, demos um panorama sobre o que era a economia, né? O que é a economia, as atividades econômicas, falamos sobre o PIB, sobre os setores da economia, só recordando aí que PIB é a riqueza total de um país, né? O produto interno bruto de uma nação, e que os setores da economia são divididos em três partes. O setor primário, que lida direto com a natureza, produzindo alimentos e matéria-prima. O setor secundário, que é o de transformação, que se dá nas fábricas ou indústrias. E o setor terciário, que é o que leva essas mercadorias até o consumidor final. E também o setor de serviços, né? Então, o primário ligado à natureza, na produção da matéria-prima, o secundário de transformação e o terciário, comércio e prestação de serviços. E aí começamos uma comparação entre as economias dos dois grandes do continente americano, que é os Estados Unidos e o Brasil, que, apesar de ser bem menor do que o PIB dos Estados Unidos, o PIB brasileiro é um PIB considerável, né? Estamos aí entre as 15 maiores economias do planeta, mas bem aquém da importância dos Estados Unidos, da força econômica dos Estados Unidos. E que tem, na composição dessa sua riqueza, dividido nos três setores, da seguinte forma, né? O Brasil, boa parte da sua economia está ligada ao setor terciário, que é serviço e comércio, o setor secundário, que é de fábricas, em torno de 20%, e o setor agrícola, que é o nosso carro-chefe de exportações, na casa dos 10%, mais ou menos, aqui. No caso dos Estados Unidos, o setor terciário é bem maior, o setor secundário, pouca coisa menor do que o nosso, e apesar do seu grande poder de exportação de alimentos, os Estados Unidos tem uma pequena parte do seu PIB ligado ao setor primário, né? Cerca de 1%. O que poderia levar a um engano achando que o nosso setor secundário é maior do que o dos Estados Unidos. Por que o engano? Porque boa parte das nossas indústrias são de transnacionais. E aí nós fomos ver o que significava isso. As transnacionais são aquelas empresas que têm uma sede, né, nascem num determinado país, mas se espalham pelo mundo. E que são muito famosas, né, muito conhecidas, porque elas são as que produzem boa parte daquilo que nós
consumimos. Deixa eu vir aqui para cima de novo. E que boa parte delas, né, como vocês podem ver aí, são reconhecidas, têm origem nos Estados Unidos. Daí, só reforçando a importância econômica que esse país tem, inclusive na produção industrial de outras nações, como é o caso do Brasil. Tem as nossas próprias indústrias, mas também indústrias que vêm de outras nações, que são essas transnacionais. E aí, não só a influência econômica, mas também a cultural que os Estados Unidos exerce sobre nós, né? Boa parte do que nós consumimos também vem de lá, inclusive da cultura deles, não necessariamente da nossa, e a própria geopolítica que os Estados Unidos têm conosco e com o resto do mundo, de uma influência sobre a cultura de outras nações. E aí, falando em geopolítica, nós fomos ver o que significava isso, qual era o conceito geopolítico. Então, a geopolítica tem a ver com a relação que os países têm uns com os outros no jogo, né, internacional, na participação que os países têm nesse jogo uns com os outros, que envolve atividades militares, poder político e econômico que as nações têm. Como é que nós participamos do jogo geopolítico, dependendo daquilo que a gente tem para oferecer ou até mesmo para ameaçar os outros países. No caso dos Estados Unidos, o que a gente percebe é que essa geopolítica estadunidense, ou norte-americana, se quiser chamar, participou, né, influenciou a formação do seu próprio território, né, boa parte dele foi adquirido através de acordos ou conflitos, ou até mesmo apropriação, né, por imposição, por força, onde o território cresceu da costa atlântica até a costa do Pacífico, e na própria relação que esse país tem com os vizinhos, né, conosco, aqui da América Latina, aonde há uma interferência, uma influência dos Estados Unidos, ou por ações militares, ou por determinação política, ou por pressão econômica mesmo, determinando rumos da nação, destituindo governos, apoiando outros governantes que são mais alinhados com os interesses dos Estados Unidos. Então, esse foi o panorama que nós fizemos no nosso último encontro, da influência que os Estados Unidos têm sobre a economia local e do próprio planeta. Mas hoje a gente queria, na verdade, fazer uma outra conversa, que é sobre o nosso próprio país. Como é que a gente enxerga o Brasil nas relações internacionais? Vamos falar um pouco sobre o Brasil. A nossa geopolítica está voltada para a nossa integração, né? Somos um país mais diplomáticos, prezamos pelo diálogo e os acordos internacionais. O Brasil, quando participa de ações militares, são ações de paz, né? De pacificação, e não ações de intervenção, ações militares mais violentas. Esse é o nosso perfil mais diplomático na geopolítica internacional. Somos, como já dissemos, né, uma economia grande comparado aí com a dos outros países. Se a gente considerar um total de 200 países no mundo, estarmos entre os 15 maiores não é pouca coisa. O nosso grande problema é que essa economia grande não significa qualidade de vida. Somos um país ainda considerado subdesenvolvido, justamente porque essa fortaleza econômica não significa qualidade de vida dentro do país. E, por fim, já que
estamos entre os 15 maiores, somos classificados aí como um país emergente. O que isso significa? Nossa economia é crescente, possuímos uma industrialização razoável, se comparado com vários outros países do mundo, o que faz com que o país, o nosso país, tenha um destaque no continente americano, principalmente na América Latina, influenciando outros países, o que nos levou a criar alguns acordos, como é o caso do Mercosul, que é um bloco econômico do qual o Brasil, de certa forma, lidera, junto com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, e um outro grupo de fortalecimento econômico, conhecido por BRICS, que é uma junção de várias nações emergentes. Já que estamos falando disso, os BRICS não são um bloco econômico, mas é um grupo de autoajuda, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, corresponde a uma organização entre esses países que visa o desenvolvimento mútuo de suas economias. O objetivo dos BRICS é de fortalecimento uns com os outros. E não é desprezável, porque essas 5 economias, juntas, detêm um poder econômico razoável. Se unidos, eles podem enfrentar vários outros blocos ou países fortes, porque juntos têm uma força econômica grande. São países de grande território, de grande mercado consumidor, populações grandes, que têm recursos naturais e que podem ter uma influência juntos no mundo maior do que separados, inclusive para melhorar sua balança comercial. O que nos leva a uma outra questão, O que significa uma balança comercial? A balança comercial é a diferença entre exportações, que é o que é vendido para outros países, e as importações, que é aquilo que nós compramos de outros países. Então, a balança comercial, o ideal seria que ela fosse positiva, que pesasse mais as nossas vendas do que as nossas compras. O que isso significa? Quando nós exportamos mais, quando as exportações superam as importações, a balança comercial é positiva. É o que a gente chama de superávit. Agora, quando as importações, as compras, superam as exportações, que são as vendas, a balança comercial é negativa. Nós temos um déficit. Então, o ideal para qualquer país é que haja um superávit nas suas compras, que ele consiga vender mais do que comprar. É uma das ideias do BRICS de fortalecimento da balança comercial desses parceiros, dos membros desse grupo aí. Do que é composta a nossa balança comercial, a balança comercial brasileira? Hoje, o Brasil é um grande exportador do agronegócio. Nós vendemos principalmente grãos, sobretudo soja, e carnes. Carnes de frango, de boi, de porco. Então, somos grandes exportadores de alimentos, principalmente, mas também de petróleo bruto. O Brasil hoje, por causa do pré-sal, é um grande produtor de petróleo, mas é um petróleo ainda embrutecido, pesado, não transformado, mas o petróleo cru ainda, e alguns outros minérios, principalmente o ferro. O Brasil é um grande exportador de ferro. Isso é muito importante para a nossa economia, mas também evidencia o nosso pouco poder de competição
com os países de alta tecnologia. Porque esses produtos que nós falamos, apesar de serem importantes para a nossa balança comercial, eles têm pouco valor agregado. É muito mais vantajoso vender carro do que vender minério de ferro. O carro é feito de aço, que sai do minério de ferro. Mas vender o carro dá muito mais lucro. Vender o telefone celular, vender o televisor, vender o tomógrafo, vender satélite, dá muito mais dinheiro do que vender produtos que saem diretamente da natureza. Pois exportamos matéria-prima e importamos produtos de alta tecnologia. O ideal é que haja uma inversão, que a gente consiga precise vender menos matéria-prima e venda mais produtos de alta tecnologia, porque eles são mais caros, eles dão mais lucro. Então, a balança comercial brasileira, a gente tem uma relação de compra e venda com alguns parceiros, principalmente no mundo, né? Aí, ó, prestando atenção aí no mapa mundi que está embaixo, os dois principais parceiros econômicos do Brasil são a China, está destacado aqui no círculo em vermelho, e os Estados Unidos, de quem a gente já falou, né? Somos vizinhos, ó, o Brasil está aqui os Estados Unidos, somos vizinhos de continente e mantemos uma relação muito próxima, inclusive até de uma certa dependência de comprar os nossos produtos, de vender para nós aquilo que nós não sabemos produzir e precisamos muito, mas esses dois não são os únicos parceiros, né? Também temos uma relação muito forte com a Argentina, que é um vizinho nosso aqui, né, de fronteira, com a União Europeia, que é um bloco econômico, não é um país só, é um grupo de 27 nações lá da Europa, e os países do Oriente Médio, que fornecem petróleo para nós fornecemos alimentos para eles, fornecemos matéria-prima como madeira, ferro, alumínio, enfim, somos parceiros comerciais, né, do Brasil para cada um desses círculos espalhados pelo planeta. E a China? Como é que anda a China nesse comércio internacional? Nós já vimos que é um grande parceiro nosso, né? Depois, assim como os Estados Unidos, a China é um comprador e vendedor para o Brasil de grande importância, que, na verdade, hoje é o primeiro em colocação. Nos últimos anos, o desenvolvimento econômico chinês vem surpreendendo, melhor dizendo, o mundo, né? A China, a cada ano, bate recorde de crescimento econômico, a sua balança comercial sempre no positivo, sempre em superávit, porque ele é um grande vendedor de bens, né, de produtos de consumo. Quanto mais o tempo passa, mais próximo dos americanos a China se encontra, né, rivalizando com os Estados Unidos em poder econômico e agora até em tecnologia. Bem recentemente, agora nas últimas semanas, a China conseguiu lançar uma nave até Marte e fez pousar um robô, coisa que só os Estados Unidos haviam conseguido fazer. Então, agora rivaliza, inclusive nessa geopolítica espacial, né? Fora do globo terrestre, disputando o poder de influência e tecnologia com o grande xerife do planeta, o grande detentor do poder econômico, que tem sido os Estados Unidos até hoje. A China tem a maior população do planeta e, atualmente, é o nosso maior parceiro comercial, assim como também é o maior parceiro econômico, né, comercial dos americanos, dos Estados Unidos também.
Mesmo a China se tornando uma superpotência, o que se espera que aconteça, superando os Estados Unidos nas próximas décadas, a sua população ainda passa por sérios problemas sociais. Então, assim como o Brasil, a China é considerada um país emergente porque detém poder econômico, mas o que não significa ser um país desenvolvido, porque a sua população também passa por uma série de problemas sociais, econômicos internos, de acesso à saúde, à qualidade de vida, enfim, problemas como os nossos, né? Mas que devem ser equacionados aí, imaginamos, nos próximos anos. Pessoal, eu fico por aqui, a gente encerra esse assunto de junho, né? Tratando aí dos Estados Unidos, Brasil e China, e desejando a vocês que se cuidem, fiquem bem, e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.